Olá, hoje a gente mergulha numa questão fundamental. Como é que a nossa mente pega aquela experiência bruta, sabe, meio caótica, e transforma em pensamento, em descobertas? Exato. É uma jornada fascinante, né? Vamos tentar conectar umas ideias aqui, tipo a psicanálise do Bion, sobre como a gente aprende a pensar. Isso. E também a noção de auto-organização que vem lá da teoria dos sistemas complexos, né? Michel Debrun fala disso. Sim, De Bruin é uma referência importante. E para completar, as ideias do matemático Henri Poincaré sobre como a criatividade científica funciona. Então, a nossa missão aqui, digamos, é entender como é que a ordem e também o insight, aquela sacada, como isso surge do que parece ser só confusão, né? Isso, tanto no nosso desenvolvimento, na nossa psique, quanto nos avanços do conhecimento mesmo. E para isso a gente está se baseando em textos sobre o Bion, claro, sobre teoria da complexidade, auto-organização e o livro clássico do Poincaré, O Ciência e Método. Exato. Bom, vamos começar então com o Poincaré. Ele tinha uma ideia bem forte de que o valor de uma descoberta não era só ser nova, né? Tinha algo mais. Tinha sim. Para ele, a grande sacada, o real valor, estava na capacidade da descoberta de conectar coisas, de mostrar uma ordem escondida entre fatos que antes pareciam, sei lá, isolados, sem relação nenhuma. Ah, interessante. Então a descoberta é, no fundo, um ato de organizar, de colocar ordem na casa. Perfeito. É trazer harmonia, coerência, onde antes a gente só via uma coleção de pedaços E soltos. ele descreveu um processo para isso acontecer, né? Que envolvia, tipo, muito esforço, mas também descanso. Justamente, ele percebeu um padrão, sabe? Primeiro tinha aquele período longo de trabalho consciente, focado no problema. Muitas vezes parecia que não ia dar em nada. Aham, frustrante, imagina. Total. Mas aí vinha uma fase de relaxamento, de distração, podia ser qualquer coisa. E era nesse momento que, de repente, pá, a solução aparecia. Como a história famosa dele ter tido um insight matemático subindo num ônibus, né? Essa mesma. E a hipótese dele para explicar isso é demais. Ele achava que o trabalho consciente inicial, aquele esforço todo, funcionava como se ligasse a máquina do inconsciente. Ah, E aí o inconsciente ficava trabalhando, isso. mas não de forma aleatória, tipo testando tudo que é combinação. Ele sugeriu que existia um guia, uma espécie de sensibilidade estética, um senso de harmonia, de beleza matemática, talvez, Uma sensibilidade estética no inconsciente. que selecionava as ideias. Exatamente. Esse critério selecionava só as combinações que pareciam elegantes, promissoras, sabem? E mandava essas para a consciência. Mas olha que importante, ele dizia, depois que o insight vinha, o trabalho consciente tinha que voltar com tudo. Pra quê? Para verificar, para formalizar, para desenvolver a ideia. O insight era só o começo. Nossa, essa ideia de um filtro estético é muito forte. E me faz pensar direto no Bion. Se o Poincaré fala de como surgem novas ideias organizadas, o Bion vai mais fundo, né? Ele pergunta como a gente desenvolve a capacidade de organizar, de pensar. É a ponte perfeita. Bion introduz a função alfa. Esse é o nome que ele dá para o processo mental que pega o fluxo bruto da experiência, sensações, emoções puras, caóticas. Os tais elementos beta, né? Que são tipo indigestos para a mente. Isso. Indigestos, impensáveis, aquela angústia pura, por exemplo. A função alfa transforma esses elementos beta em elementos alfa. E aí sim, esses alfas são o material que a gente consegue usar para pensar, para sonhar, para lembrar, para dar sentido. E como isso se liga com a auto-organização? Totalmente. A função alfa, na prática, está criando ordem a partir do ruído, né? A partir dessa experiência bruta. É muito parecido com o que os teóricos da complexidade descrevem. Sistemas que se organizam sozinhos. Faz sentido. E dessa organização toda surge alguma estrutura? Sim, Bion fala da barreira de contato. É como se fosse uma membrana que surge dessa atividade da função alfa. Ela regula o que passa entre consciente e inconsciente, protege o pensamento de ser inundado por estímulo bruto demais. Entendi. E tem aquele modelo famoso da mãe do bebê, né? A Reverie. Fundamental. A reverie materna, a mãe, ou quem cuida, né? Ela capta as angústias do bebê
que para eles são só aqueles elementos beta insuportáveis, ela processa isso dentro dela e devolve para o bebê de uma forma que ele possa assimilar, pensável, elementos alfa. E o bebê internaliza essa capacidade. Exato, ele aprende a fazer isso sozinho, internalizando a função da mãe. E olha que interessante, isso lembra muito um conceito do Michel Debrun, que você mencionou. Ele fala de endogenização. Endogenização. O que seria isso? É quando um sistema complexo começa a ganhar autonomia, sabe? Ele consolida suas relações internas, suas próprias regras de funcionamento. É como o bebê internalizando a função alfa para poder pensar por conta própria. Que paralelo interessante. Voltando um pouco para o Poincaré, aquela sensibilidade estética do inconsciente dele. Será que a gente não pode ver isso como uma manifestação dessa capacidade de auto-organização da mente? Com certeza. Tipo, não é só um gosto pela beleza, mas talvez uma necessidade de buscar coerência, harmonia, algo parecido com o que a função alfa faz ao transformar beta em alfa. Acho que é uma leitura muito, muito pertinente. Os dois processos, né, a descoberta no Poincaré, o pensar no Bion, ambos pegam uma matéria-prima, meio disforme, problemas, dados soltos, angústias, e transformam em algo com estrutura, com sentido. Em soluções, em pensamentos. Isso. E essa sensibilidade estética do Poincaré pode ser vista como uma propriedade que emerge, sabe? De um aparelho de pensar que já está bem organizado, que aprendeu a fazer isso, um guia interno para formar conexões que façam sentido. Talvez até ligado ao que o Bion chamou de vínculo K. O vínculo K. O desejo de conhecer, de entender. Exatamente, o impulso para conectar, para saber. Bion fala muito dessa transformação de O, que seria a realidade última, aquilo que a gente nunca vai conhecer diretamente. A origem de tudo. Isso, a origem incognoscível. Transformar O em K, que é o conhecimento que a gente constrói sobre essa realidade. E isso, de novo, conversa muito com a teoria da complexidade. Tem um autor, o Henry Atlan, que fala de como sistemas geram informação, geram ordem, a partir do ruído. Então a mente não só organiza, ela cria significado. Ativamente. Ela cria significado psíquico a partir do que era só causa inicial. Mas nem tudo são flores, né? O Bion também alertou para forças que vão contra essa organização toda, os ataques ao elo. Ah, sim. Importantíssimo. Ele descreveu ataques aos elos de amor, L, ódio, H, e conhecimento, K. São forças destrutivas mesmo, que atacam a capacidade de conectar, de pensar, de se relacionar, querem a fragmentação. E dá para fazer uma analogia disso com a desorganização em sistemas complexos também. Dá sim. Condições mais graves, como a psicose, que o Bion via como uma falha bem severa da função alfa, a gente poderia pensar nisso como um colapso dessa capacidade auto-organizadora da mente. A pessoa não consegue mais integrar, dar sentido, e aí vem a fragmentação, a perda de contato com a realidade. Entendi. Bom, então para a gente ir amarrando essa nossa exploração, sugere que tanto o nosso pensar do dia a dia, quanto aqueles saltos de criatividade, as descobertas, tudo isso parece depender muito de processos de auto-organização, né? Parece que sim. A mente está o tempo todo trabalhando para transformar o dado bruto, disperso, em estrutura, em ordem, em significado. Seja lá no comecinho, quando a gente está formando nossa capacidade de pensar, como o Bion descreve. Isso. Ou nos momentos de insight, que reorganizam o que a gente já sabia, como o Poincaré mostrou. Então, fica uma reflexão final, talvez. Lança aí. Se essa capacidade de pensar, de criar, depende tanto dessa habilidade de se auto-organizar, e dessa sensibilidade interna para coerência, para harmonia, seja a estética do Poincaré ou a função integradora do Bion, como será que a gente pode ativamente cultivar isso? Ir além da lógica pura, do método racional, para talvez perceber melhor essas conexões mais sutis. Boa pergunta. Como a gente pode se tornar mais receptivo a esses padrões que emergem, né? Tanto para aprender melhor, quanto para lidar com os problemas complexos que aparecem por aí. É algo para a gente pensar com certeza.